A entrevista de hoje é com Francisco Lacerda Brasileiro, conhecido como Chico Brasileiro, atual prefeito de Foz do Iguaçu, mas que tem mais de 20 anos na política. Foi vereador, também deputado estadual, vice-prefeito e prefeito de Foz do Iguaçu. Bom, nós assumimos a prefeitura em 2017, num quadro absolutamente difícil, adverso, onde a cidade estava com mais de 60 obras paradas em função dos problemas que tiveram na gestão anterior. Não apenas as obras paradas, mas nós tivemos muitos problemas de ordem de organização das finanças do município, das certidões que o município não tinha certidão para buscar crédito, para buscar convênios. Feito isso, nós passamos para um grande programa de obras, em nosso município. E nós iniciamos um dos maiores programas de drenagem urbana do Brasil, com bairros como o bairro São Luís, que era um bairro que qualquer chuva alagava e as famílias tinham que se deslocar muitas vezes para abrigos, porque elas corriam risco naquele local. Assim como de outros bairros, na região do Porto Meira, na região do Jardim Evangélico, no Vale do Sol. Então fizemos um grande programa de drenagem urbana que hoje está dando um grande resultado. Reduziu muitas enchentes em Foz do Iguaçu, reduziu muitos alagamentos em Foz do Iguaçu, e esse programa tem que ser continuado para que a gente possa ter um bom resultado para a sociedade. Na área de educação, nós alcançamos, graças a um trabalho contínuo e que começou lá em 2017, nós alcançamos a melhor nota na qualidade de educação do Brasil, no IDEB, nos municípios acima de 250 mil habitantes. Isso faz parte de uma estratégia de investimento, de uma estratégia de melhorar a educação, tanto no aprendizado quanto no contraturno escolar. Hoje nós temos inglês nas escolas, espanhol, nós temos robótica, nós temos o cartão material escolar, que propicia que cada criança, cada família possa comprar o seu material com as suas próprias escolhas e bancado pela prefeitura e comprado nas papelarias de Foz do Iguaçu. Do ponto de vista da saúde, eu diria que enfrentar a pandemia foi o desafio de qualquer ser humano que passou pela pandemia. E a gente se orgulha muito, porque Foz do Iguaçu foi um dos municípios do Brasil que investiu seus recursos em uma estrutura para ficar, que é um hospital muito mais estruturado, um hospital com muito mais capacidade, inclusive de leitos de UTI. Hoje o Hospital Municipal tem 40 leitos de UTI. Quando nós assumimos a gestão, tinha 20. A federalização hoje do hospital é a prioridade não só do governo, é a prioridade do município de Foz do Iguaçu. Até porque a federalização traz para a universidade, repassa o hospital para a universidade, e a universidade, a UNILA, passa a cumprir um papel também na assistência ao povo da fronteira, tendo em vista que a UNILA é uma universidade de integração latino-americana. E o que acontece em Foz é exatamente isso, nós atendemos uma população que não é só a população de Foz. Então, quando a gente traz a UNILA, a gente traz o governo federal, traz o MEC, para também ajudar a financiar essa situação de fronteira. E nós vamos trabalhar até o final do nosso governo para que esse processo possa dar andamento. Nós não estamos parados com isso. É claro que existem empecilhos em período eleitoral, depende também de questões de terreno que ainda está bem encaminhado, mas ainda não foi completamente solucionado, porque o hospital foi construído em um terreno da União, do INSS. E esse terreno precisa vir para o município para que a gente possa fazer aí o processo de federalização junto à UNILA. O transporte público de hoje não é mais o transporte de 10 anos atrás. Esse é o maior desafio das cidades médias e grandes do Brasil hoje, o transporte público. Diminuiu o número de passageiros, aumentou a concorrência com aplicativos, as pessoas estão buscando outras alternativas e usando menos o transporte urbano. Com isso, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu uma redução de 30%, 40% no uso do transporte urbano. Com isso, os custos fixos para colocar uma frota na rua continuam.
Continua o trabalhador, continua o preço do combustível alto. Então, quem que banca esse custo para o transporte continuar? É a prefeitura, o poder público. E hoje não existe um financiamento federal, nem um financiamento estadual. É a prefeitura que banca isso praticamente sozinho, esse déficit. Hoje em Foz do Iguaçu nós temos estudantes que não pagam, o transporte escolar. Nós temos pessoas acima de 60 anos que não pagam o transporte. Nós temos pessoas com deficiência e seus acompanhantes que não pagam o transporte. Ou seja, quem que custeia isso? É o município. O custo hoje para o município é em torno de 30 milhões por ano que o município já investe. E para que a gente possa melhorar, é necessário que haja mais investimentos. Mais investimentos é mais linhas, ou seja, mais ônibus circulando. Nós precisaríamos aumentar aí em torno de mais 30, 40 ônibus para termos mais linhas mais rápidas e chegando mais próximo onde as pessoas precisam que tenha realmente uma grande quantidade de ônibus. Então, a saída hoje para o transporte urbano é uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, que destina recursos federal para subsidiar também o transporte, que não fique só nas costas da prefeitura, seja um financiamento que tenha uma coparticipação, prefeitura e governo federal principalmente, e com isso a gente ter um transporte realmente com um investimento adequado, porque tudo que se melhora tem um custo, e esse custo hoje já é alto para o município, e por isso que precisaria dessa aprovação de recursos federal para que a gente tenha realmente uma ampliação de frota e uma modernização dessa frota, inclusive com ônibus mais sustentáveis, elétricos ou a biocombustível, que possa realmente preparar o futuro e um transporte melhor. Então, se a gente fizer um balanço, um resumo de tudo o que foi feito, a gente se orgulha de tudo o que foi feito, né? E claro que ficaram muitos pontos que ainda realmente a gente não conseguiu avançar, né? Eu tenho assim eu diria até uma frustração por algo que eu gostaria de fazer, planejei fazer, cheguei a quase que iniciarmos a obra, que era o pronto atendimento infantil, um PAI municipal. Infelizmente, quando a gente ia iniciar, no início de 2020, veio a pandemia, a gente teve que refazer os planos e investir esses recursos para o hospital municipal na construção de novos leitos. Então, concluí meu governo sem conseguir fazer o que eu acho que é muito importante, a gente ter um local específico para atender crianças, um pronto atendimento que realmente acolha as crianças e possa ter um atendimento pediátrico específico, sem ser numa UPA geral, onde tem adultos e crianças. Assim como em outras áreas, né? A gente sempre sonha, a gente sempre planeja, mas na hora de executar depende muito de recursos. Mas eu também me sinto tranquilo, porque a nossa prioridade, praticamente em 2 anos, 2020, 2021 e uma parte de 2022, foi salvar vidas em relação à pandemia. Então, o que não foi possível ser feito, não foi por negligência, não foi por má vontade, não foi por não buscar fazer, foi porque a realidade nos impôs essas condições. Mas o certo é que Foz do Iguaçu hoje é uma cidade que voltou a crescer, voltou a ter desenvolvimento, geração de empregos. No ano de 2023, Foz foi a cidade que mais gerou empregos na região oeste do Paraná. Foz do Iguaçu hoje é um dos destaques do turismo no mundo. Então, eu acredito que os próximos anos de Foz do Iguaçu serão valiosos, serão anos de riqueza para os investidores, mas riqueza para o nosso povo. E os desafios que a gente enxerga é exatamente, eu considero 3 grandes desafios para o futuro de Foz. Transporte urbano, porque é um peso a população pagar o custo do transporte urbano. Nós temos o desafio na questão previdenciária, né? Houve um histórico em Foz do Iguaçu que a questão previdenciária sempre foi negligenciada, isso gerou um passivo absurdo para a prefeitura e que hoje nós estamos corrigindo esse passivo. E nós temos a questão do hospital municipal, que hoje o custo para a prefeitura representa 100 milhões de reais por ano. Então, são 3 temas fundamentais para que a próxima gestão possa ter equalizado esses temas
bem estruturados, a gente possa realmente ter uma capacidade maior de investimentos. Então, da nossa parte, eu acredito que nós vamos fazer tudo possível para que a gestão seja uma gestão, uma sucessão muito tranquila, muito harmoniosa, com todas as informações que nós temos sendo repassadas de forma antecipada, para que a futura gestão possa se preparar para esses desafios, possam vencê-los e a cidade possa continuar melhorando, que é isso que a gente sempre torce.